Imagine uma montanha imponente, envolta em mistério, guardando um segredo milenar. Uma montanha que, segundo a tradição, abriga os restos de uma embarcação colossal, um testemunho de um dilúvio apocalíptico. Estamos falando do Monte Ararat, na Turquia, e da lendária Arca de Noé. Mas será que a história que conhecemos é a completa? Será que a arca realmente repousa ali, preservada pelo tempo e pela fé? Prepare-se, porque a busca pela verdade está apenas começando. Nos próximos minutos, embarcaremos em uma jornada fascinante, desvendando evidências, analisando descobertas e confrontando teorias. Será que as estruturas de madeira encontradas nas encostas do Ararat são realmente os restos da Arca de Noé? Ou uma elaborada farsa? Será que a ciência e a arqueologia podem confirmar o relato bíblico do dilúvio universal? Este é um mistério que atravessa séculos, uma questão que divide opiniões e que nos leva a questionar a própria história da humanidade. Mas antes de mergulharmos de cabeça nessa aventura, peço que você se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, você não perderá nenhum detalhe desta investigação e poderá acompanhar de perto cada descoberta, cada revelação, cada passo em direção à verdade. E se você já é um explorador da fé e da história, deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. Afinal, a verdade merece ser revelada ao mundo. A questão que paira no ar é: será que a Arca de Noé foi realmente encontrada? E se sim, a descoberta recente na Turquia é a prova definitiva que tanto buscamos. Mergulharemos nas profundezas dessa investigação, separando fatos de especulações, análises sólidas de teorias infundadas. Juntos, vamos desvendar as evidências por trás dessa alegação bombástica que tem agitado o mundo. Nosso objetivo não é confirmar ou negar precipitadamente, mas sim apresentar uma análise criteriosa, expondo os argumentos de ambos os lados. Quais são os indícios que apontam para a autenticidade da descoberta? Que tipo de estrutura foi encontrada e qual a sua relação com as descrições bíblicas da arca? Por outro lado, quais são as críticas e ceticismos levantados por especialistas? Existem explicações alternativas para as formações rochosas ou estruturas encontradas. O que dizem os arqueólogos, geólogos e historiadores sobre a possível localização e a veracidade dos achados? Desvendaremos os mistérios por trás das expedições, as tecnologias utilizadas nas buscas e os métodos de datação empregados. Examinaremos os documentos, as fotografias e os vídeos que circulam na internet, buscando validar sua autenticidade e contextualizar as informações. Prepare-se para uma jornada fascinante, onde a fé, a ciência e a história se entrelaçam em busca da verdade sobre um dos maiores enigmas da humanidade. A busca pela arca não é nova. Ao longo dos séculos, exploradores, aventureiros e estudiosos se lançaram nas montanhas da Turquia, guiados por relatos bíblicos e lendas locais. Muitos afirmaram ter encontrado a arca, ou ao menos vestígios dela. Mas cada descoberta foi seguida de ceticismo e controvérsia. Por quê? Porque a natureza da evidência é sempre o calcanhar de Aquiles. Fotos borradas, relatos de segunda mão, artefatos cuja origem é questionável. Tudo contribui para um mar de incertezas. E é nesse mar que nos encontramos agora, diante das novas alegações vindas da Turquia. Um novo grupo afirma ter localizado a Arca de Noé, utilizando tecnologia de ponta e análises científicas. Mas será que desta vez é diferente? Será que finalmente temos provas concretas da veracidade do relato bíblico? Ou estamos diante de mais um engano habilidoso, de mais uma tentativa de capitalizar a fé das pessoas? Para entender a validade dessas alegações, precisamos mergulhar fundo nas evidências apresentadas, analisar cada detalhe, cada relatório, cada imagem.
Precisamos separar o joio do trigo, a verdade da ficção. E para isso, vamos explorar as diferentes expedições que buscaram a arca, as teorias sobre sua localização e os desafios de provar sua existência. Prepare-se para uma jornada fascinante rumo ao passado, em busca de um dos maiores mistérios da história. A busca pela Arca de Noé, impulsionada pela fé e pela ciência, nos leva agora a um nome crucial: Ron Wyatt. Arqueólogo amador, Wyatt dedicou grande parte de sua vida a investigar locais bíblicos, e o Monte Ararat, na Turquia, tornou-se sua obsessão. Wyatt alegava ter descoberto a própria arca, petrificada e parcialmente enterrada nas encostas da montanha. Suas evidências incluíam formações rochosas que, segundo ele, se assemelhavam a cavernas, restos de madeira fossilizada e até mesmo rebites metálicos. Seria Ron Wyatt o descobridor da prova definitiva da história do dilúvio. Suas alegações inflamaram a imaginação de muitos, gerando debates acalorados entre céticos e crentes. Apresentações empolgantes e documentários mostraram suas descobertas para o mundo, alimentando a esperança de que a arca, enfim, revelaria seus segredos. Mas será que as evidências de Wyatt resistem ao escrutínio científico? Ou estamos diante de mais um caso de interpretação seletiva e desejosa? Precisamos agora analisar as descobertas de Wyatt com um olhar crítico, comparando suas alegações com os fatos conhecidos sobre a região do Ararat. Será que a geologia local corrobora ou contradiz a presença de uma gigantesca embarcação de madeira petrificada e os rebites metálicos? Qual a sua composição e idade? A resposta para essas perguntas pode nos aproximar da verdade ou nos afastar dela. Imagine agora as montanhas da Turquia, cenário dessa busca épica. O Monte Ararat, com seu pico imponente e coberto de neve, sempre foi o principal suspeito, o local apontado pela tradição. Mas será que a arca repousaria em um local tão óbvio? As expedições ao Ararat encontraram formações rochosas curiosas, mas nenhuma prova incontestável. Enquanto isso, outras áreas começaram a atrair atenções. A região de Durupunar, também na Turquia, surgiu como uma alternativa intrigante. Uma formação geológica de proporções gigantescas, com o tamanho aproximado da arca descrita na Bíblia, foi descoberta. Seria uma coincidência impressionante? As imagens de satélite e as análises do solo revelaram padrões que lembram uma estrutura construída pelo homem. Alguns pesquisadores apontam para a presença de metais, como ferro, em locais estratégicos, sugerindo que a formação poderia ter sido reforçada com materiais artificiais no passado. Mas aqui entra a cautela. A formação de Durupunar também pode ser resultado de processos naturais, como a erosão e a atividade vulcânica. A ciência exige evidências concretas e a discussão sobre Durupunar permanece acalorada. Seria um naufrágio antigo, um capricho da natureza ou a chave para um dos maiores mistérios da história? A resposta, como veremos, é mais complexa do que parece. Mas, e se eu te dissesse que a busca pela arca não se resume a achados questionáveis? E se, além das possíveis formações rochosas, existissem relatos históricos e tradições que apontassem para uma localização específica? Continuamos nossa jornada, desvendando as camadas de mistério que envolvem essa lendária embarcação. Nos séculos passados, viajantes e exploradores relataram ter avistado uma estrutura colossal em uma montanha na Turquia. Histórias que se transmitiam oralmente, de geração em geração, descrevendo uma gigantesca construção de madeira parcialmente soterrada pela neve e pelo tempo. Seriam meras lendas ou fragmentos de uma verdade esquecida? A arqueologia, por sua vez, tem se mostrado cautelosa. As evidências apresentadas até agora não foram suficientes para confirmar a descoberta da Arca de Noé.
A ciência exige provas concretas, análises rigorosas e um consenso da comunidade acadêmica. Mas a fé, a fé, essa é uma força poderosa que move montanhas e inspira a busca pelo impossível. Acompanhe-me, pois a história da Arca de Noé é um quebra-cabeça complexo, com peças que se encaixam e se desencaixam a cada nova descoberta. Mergulharemos em textos antigos, analisaremos relatos de testemunhas e exploraremos interpretações bíblicas. A verdade pode estar mais próxima do que imaginamos, aguardando para ser revelada. E foi aí que a montanha de Ararat entrou em cena, um pico imponente na Turquia, envolto em mistério e lendas. Por séculos, aventureiros e pesquisadores foram atraídos por essa montanha, impulsionados pela esperança de encontrar a lendária arca ali. Mas por que Ararat? As escrituras nos dão uma pista, mencionando que a arca repousou nas montanhas de Ararat. A região, com sua história rica e paisagens acidentadas, se tornou o epicentro de inúmeras expedições. Mas, como um quebra-cabeça complexo, cada nova descoberta trazia consigo mais perguntas do que respostas. Fotografias aéreas, relatos de testemunhas oculares, até mesmo fragmentos de madeira supostamente retirados da arca. Tudo foi analisado, debatido e muitas vezes desacreditado. Especialistas de diferentes campos, desde geólogos a arqueólogos, se uniram nessa busca. Alguns argumentavam que a estrutura avistada em fotos era apenas uma formação geológica peculiar, enquanto outros defendiam fervorosamente que era a evidência concreta da arca. A polêmica se intensificava a cada nova alegação, alimentando tanto a esperança quanto o ceticismo. Será que a verdade estava realmente escondida sob as geleiras de Ararat, aguardando para ser revelada? Ou seria apenas uma miragem, um desejo profundo de encontrar uma prova tangível de uma história tão antiga? A busca continuava, desafiando a lógica e a fé. Então, o que os resultados dessas análises revelaram? Será que a madeira encontrada continha algum segredo sobre a arca? Imagine a tensão dos pesquisadores ao receberem os dados. Os resultados não foram conclusivos, mas apontaram para algo extremamente intrigante. A madeira possuía uma idade estimada de vários milhares de anos, o que a colocava em uma faixa temporal compatível com a época do dilúvio narrado na Bíblia. No entanto, a datação por carbono não era precisa o suficiente para cravar uma conexão direta com a arca. E aqui reside um dos maiores desafios da pesquisa: como provar de forma irrefutável que aquela estrutura é, de fato, a lendária embarcação de Noé. As análises da madeira também revelaram traços de fossilização, um processo que transforma a madeira em pedra ao longo de milênios. Este fato sugere que a estrutura esteve exposta a condições geológicas extremas, o que poderia explicar sua preservação em um ambiente tão inóspito. Será que essa fossilização, combinada com a idade da madeira, nos aproxima da verdade? Ou estamos apenas juntando peças de um quebra-cabeça que nunca será completado? A busca pela Arca de Noé é uma jornada repleta de mistérios, desafios e, acima de tudo, fé. E à medida que avançamos, novas perguntas emergem, alimentando a nossa curiosidade e nos impulsionando a desvendar os segredos escondidos nas montanhas da Turquia. Mas antes de continuarmos, vamos considerar outro aspecto crucial desta investigação. E aqui reside a peça final deste quebra-cabeça intrigante. Enquanto muitos se concentram na madeira petrificada e nas formações rochosas, existe um aspecto crucial que merece nossa atenção: as narrativas dos povos da região. As lendas locais, transmitidas de geração em geração, falam da presença de uma colossal embarcação no Monte Ararat. Essas histórias, muitas vezes relegadas ao folclore, podem conter fragmentos de verdade,
ecos distantes de um evento cataclísmico que moldou a história da humanidade. Será que essas narrativas são apenas fantasias ou guardam em si a memória coletiva de um passado esquecido? Ao longo dos séculos, exploradores e aventureiros ouviram relatos semelhantes, descrições consistentes de uma estrutura gigantesca incrustada no gelo e na rocha. Esses testemunhos, embora não isentos de imprecisões e exageros, convergem em um ponto central: a existência de algo extraordinário na montanha. Precisamos, portanto, questionar: estamos dispostos a ignorar essas vozes ancestrais? Podemos descartar o poder da memória coletiva como mera superstição? A resposta, meus amigos, pode estar mais perto do que imaginamos. A Arca de Noé, envolta em mistério e lendas, pode estar nos sussurrando segredos há séculos, esperando que a escutemos com atenção e respeito. O que as lendas locais realmente nos dizem sobre o que pode estar escondido no Monte Ararat? A resposta pode surpreender você. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada em busca da verdade sobre a Arca de Noé. Analisamos as evidências, as teorias, os desafios e as esperanças. Vimos que a busca pela Arca é muito mais do que uma expedição arqueológica. É uma busca pela confirmação da fé, pela validação das Escrituras e pela compreensão do nosso passado. Concluímos que, embora as evidências apresentadas na Turquia sejam intrigantes e mereçam atenção, ainda não podemos afirmar categoricamente que a Arca de Noé foi encontrada. A ciência e a arqueologia exigem provas concretas e irrefutáveis, e o processo de investigação continua. No entanto, a ausência de uma prova definitiva não diminui a importância da história da Arca. Ela permanece como um símbolo poderoso da fé, da esperança e da promessa de renovação. A história de Noé nos lembra da importância da obediência, da justiça e da compaixão. Ela nos inspira a construir um futuro melhor, baseado em valores sólidos e em um relacionamento profundo com Deus. Se você se sentiu inspirado por esta busca e deseja se aprofundar ainda mais nos mistérios da Bíblia, deixe o seu like agora mesmo, se inscrever no canal Sinais em Revelações. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Juntos, podemos desvendar os segredos das Escrituras e fortalecer nossa fé. E lembre-se, a busca pela verdade é uma jornada contínua e cada passo nos aproxima um pouco mais da compreensão dos planos de Deus para a humanidade. Até o próximo vídeo.